Olá, amiguinhos. Bom dia, tudo bem? Nessa sessão, conheceremos o desfecho do conto de Enigma, A Caixa de Papelão, e descobriremos quem cometeu o crime. De quem poderiam ser as orelhas enviadas na caixa endereçada a Miss Cushing? O que aconteceu para que Sherlock Holmes dissesse que havia desvendado o crime? Em sua opinião, Mr. Lestrade conseguirá prender o criminoso? Por quê? Então, nós vamos desvendar hoje um mistério. Mas antes de desvendar o mistério, vamos ver novamente o que é um conto de enigma. O conto de enigma é caracterizado por apresentar uma situação de mistério em torno dos personagens envolvidos. Os fatos narrados são permeados de informações que podem ser pistas para a resolução do enigma, que é o mistério. Como na maioria dos contos, os personagens são apresentados sem aprofundamentos psicológicos, porém suas descrições podem contribuir para o tom misterioso da trama. Pois bem, então, na aula passada, nós não conseguimos desvendar o mistério. Quem foi que mandou as orelhas na caixa de papelão, né? Então, vamos lá. A caixa de papelão, continuação do texto, é um conto, né? Pois bem, como eu falei na aula passada, Sherlock Holmes só gosta de crimes com soluções que apresentam algumas dificuldades. Sherlock Holmes achou que esse conto, né, que esse crime, não era muito fácil de resolver. Então, o que ele fez? Ele passou para o investigador, que também era um investigador, Dr. Lestrade. Miss Susan era uma dama que tinha duas irmãs mais novas, como eu falei, né? Ela tinha duas irmãs, ela morava... Primeiramente, ela morou com uma, mas aí a outra, ela se mudou, ela acabou ficando sozinha. Era uma mulher que não tinha conhecidos, uma mulher pacata, que ficava na casa dela, sozinha. Então, ela ficou, assim, muito surpresa quando ela recebeu aquele presente, né? Quem teria mandado aquela caixa com duas orelhas dentro? Então, ela começou... Aí a polícia veio, ela... Daí ficou chateada porque era uma mulher que ela não tinha intimidade com ninguém, que como poderia acontecer isso na vida dela? Ela ficou meio chateada, né? Bom, e ela tinha duas irmãs mais novas. Uma se chamava Sarah e a outra era casada. A caixinha amarela tinha um barbante que era usado no reparo de vela de navio e o nó era um tipo muito usado por marinheiros. Então a caixinha veio lá amarrada com um nó. E aquele nó era nó que os marinheiros, só os marinheiros que sabem fazer aquele nó. Entendeu? E quem percebeu isso foi Sherlock Holmes, né? E ele já ficou com a pulguinha atrás da orelha, né? Tinha duas orelhas. Uma era masculina e a outra era feminina. A orelha masculina encontrada na caixa era furada. E aí o Sherlock Holmes pôde perceber que só os marinheiros fazem isso. É o hábito dos marinheiros. Então ele já ficou assim, bom, então como eu estava falando, né, tinha duas orelhas, uma masculina e uma feminina. A masculina tinha uma orelha furada, que era hábito dos marinheiros. Já a orelha feminina, encontrada na caixa, era muito parecida com a orelha de Miss Cushing. Né? Ele olhou bem para a orelha da Miss Susan, né? E eu tô achando bem parecida essa orelha, né? Tem alguma coisa aí. Era evidente que a vítima era parente muito chegado de Miss Cushing. Né? Aí a orelha é uma parte que tem sempre umas características, né? Uma às vezes é maior, outra menor, tem sempre uns detalhezinhos que dá para perceber quando elas são parecidas. Sarah, a irmã de Miss Cushing, morava com Miss Susan. Então, no início, né, do texto, fala que a Sarah morou um tempo com a irmã, mas depois foi embora, mudou para outro lugar. Jim Brown, o camareiro no barco de Liverpool, era casado com a terceira irmã de Miss Susan. Uma certa época, houve uma certa intimidade entre ele e a Miss Sarah, mas depois um abrigo os separou. Então, eles tiveram uma intimidade e tal. Aí, foi nesse ínterim que a Sarah se mudou da casa da Miss Susan. Só que o Jim Brown não sabia que ela tinha se mudado. Ele não sabia. Ele pensava que ela ainda continuava morando lá. Jim Brown era um homem impulsivo,
de paixões fortes, só vivia bêbado. Então a Sara ficava com muita pena da irmã, porque a irmã passava, assim, uns maus pedaços com ele, né? Porque é um homem bêbado, impulsivo. Então ela resolveu ajudar a irmã. Então Miss Mary Crush era a esposa de Jim, era a terceira irmã da Miss Susan. Tinha se relacionado com outro homem do mar e Sara ajudou a irmã no envolvimento amoroso com outro homem. Então, como eu falei, a Sara ficou muito, assim, aborrecida com o Jim Brown, né, porque ele era impulsivo, só vivia bêbado, e falava para a irmã, olha, você precisa arrumar outra pessoa, larga desse homem, esse homem não serve para você, né? Aí ela ajudou a irmã a ter um relacionamento amoroso com o homem do mar. Lógico que o esposo, né, ia descobrir, né? Dava do mar, ele também trabalhava no mar, ele ia descobrir logo, né? Bom, então, né, ele, morto de ciúmes, né, o que ele fez? O criminoso enviou a caixa de papelão com as 2 orelhas dentro para mostrar a Sara a crueldade que foi capaz de cometer devido ao envolvimento da esposa Mary com Brown, supostamente motivado por sua intromissão na vida do casal. Então a Sara se intrometeu na vida do casal, fez a irmã se envolver com um outro homem do mar e o Jim Brown ficou enciumado, né, cometeu o crime. Matou o possível amante e matou a esposa. E com o seu facão, né, que os marinheiros têm um facão, e cortou as orelhas e mandou para a Sara, porque ele pensava que a Sara ainda estava morando com a Susan. Lestat o algemou dentro da cabine do SS Meriday, que era o nome do barco onde ele trabalhava. Ao ser levado à presença do inspetor da delegacia, ele pediu para dar um depoimento, que, é claro, foi registrado pelo estenógrafo, né? O estenógrafo é uma pessoa que ele escreve muito rápido para poder acompanhar o que a pessoa está falando, tá? Como se fosse uma taquigrafia. É escrita por símbolos e acompanha o que as pessoas estão falando. O Watson sempre acompanha Sherlock em suas investigações, sendo, portanto, seu fiel amigo. Então, foi o Watson que foi o narrador dessa história, porque em todos os filmes de Enigma, em todos os contos de Enigma, onde está Sherlock Holmes, está o Watson também. Vocês podem até perceber isso. Mestre Lestat procura Sherlock Holmes quando precisa de suas habilidades, mantendo uma relação mais profissional. Então, o Mr. Lestat, ele não é um amigo chegado de Sherlock Holmes, ele só o procura quando está precisando de dicas, né, profissionais, como foi nesse caso. E Sherlock Holmes não quis ficar com o caso, apesar de ele já ter descoberto quem era o assassino, e passou para o Mr. Lestat. E aí foi no final, o que ele faz? O Mr. Lestat manda uma carta para ele dizendo que já pegou o assassino, que já prendeu, que está tudo resolvido, né? Então, o assassino foi quem? O Jim Brown, né? Por causa de ciúmes. Então, matou a esposa e matou o amante, né? Então, aí o conto acaba aí, né? Aí você vai fazer as páginas 32, 33, 34 e 37 do livro de português. E na próxima aula nós vamos corrigir esse exercício. Até lá!